Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o assunto de hoje, logicamente, é a classificação do Ceará na Copa do Brasil. Uma classificação que foi no sufoco. O Ceará sofreu demais com os ataques da equipe do Maranhão. E a gente vai analisar um pouquinho sobre esse jogo do Ceará, que venceu, tem que comemorar a classificação. Mas, assim como o Fortaleza, precisa melhorar algumas coisas ali na sua questão tática, né? Seu estilo de jogo. Mas antes eu peço que você deixe o seu like, deixa teu comentário também. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é sempre importante. Estamos crescendo por aqui, cada vez mais inscritos. Então eu peço que você possa compartilhar também esse vídeo aí com a galera e sejam muito bem-vindos aqui, tá bom? Bom, falando um pouquinho sobre esse jogo da equipe do Ceará contra a equipe do Maranhão, terceira fase da Copa do Brasil. O Ceará avança, vai enfrentar a equipe do São Bernardo, o jogo já na semana que vem. Inclusive, o São Bernardo é o primeiro jogo, né? É o primeiro adversário do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, possivelmente, esse jogo deve ser na quarta-feira que vem, pela Copa do Brasil, e no sábado, na Arena Castelão, o Ceará recebe a equipe do São Bernardo. O jogo de hoje, o Ceará sofreu até mais do que devia, né? Porque estava com o jogo controlado até ali 30 minutos do primeiro tempo, fez o gol aos 28 minutos na cobrança de pênalti da equipe do Zanocelo, perdão, e aí ficou um jogo até mais tranquilo ali, até os 30 minutos estava tranquilo, né, para a equipe do Ceará, e depois do gol marcado pela equipe do Vozão, o Maranhão cresceu a sua produção, alguns jogadores deram bastante trabalho, já tinha uma certa correria, uma certa tensão ali, tanto com o Will como com o Vagalume, né? Dois atacantes pontas, velocistas ali da equipe do Maranhão, que vinham assustando bastante ali nos contra-ataques, mas o Ceará conseguia controlar, né, as ações da equipe maranhense, e aí, quando fez o gol, parece que relaxou, né? Talvez também a questão física tenha pesado também, porque é um gramado diferente, um gramado pesado. Lembrar que é a primeira viagem do Ceará nesta temporada. Foi o primeiro jogo fora do estado do Ceará. E aí tem essas questões também, né? A questão de física, a questão de cansaço, porque teve um jogo também no domingo. Apesar de uma viagem um pouco mais perto do que a equipe do Fortaleza, mas qualquer viagem é desgastante também. Então tem tudo isso envolvido. E o Ceará sofreu demais na bola aérea, né? O Ceará sofreu bastante, precisa melhorar isso. Já foi assim no clássico, principalmente no primeiro jogo da final, sofrendo bastante ali na bola aérea com a equipe do Fortaleza. E hoje contra a equipe do Maranhão também. Se não fosse a trave e o Richard, talvez a gente estivesse falando aqui de uma eliminação da equipe do Ceará na Copa do Brasil. Pelo menos duas oportunidades ali com o Lucão, né, zagueiro da equipe do Maranhão, na questão da bola parada. Duas bolas na trave ali no primeiro tempo. Depois teve uma no segundo tempo também, um chute ali de fora da área. E teve uma oportunidade também ali com o Rafael, né? Cara a cara com o Richard consegue fazer uma boa defesa. Então, assim, dos 30 minutos do primeiro tempo até mais ou menos metade do segundo tempo, o Maranhão foi dono do jogo. Teve as principais ações, teve grandes oportunidades de empatar o jogo e até mesmo de fazer um, dois gols ali. E se não fosse a trave e o Richard, talvez, como eu falei, a gente estivesse falando aqui de uma eliminação da equipe do Ceará. E outra situação, o Melk, que entrou muito mal, né? Entrou não, aliás, começou mal, ele começou jogando ali, mas foi mal o Melk, e é normal porque é um garoto, vai oscilar, é bem verdade, então a gente tem que ter paciência com o Melk também. Uma formação diferente ali que o Mozart utilizou hoje, né? Colocando Vina, colocando ali Rafael Ramos também, Matheus Araújo um pouco mais aberto pela esquerda, e no segundo tempo ele muda isso aí, até porque o time estava sofrendo demais a questão de marcação, perdeu o meio-campo, então ele coloca o Richardson, coloca o Alex Silva também e dá uma mexida também no ataque, né? Muda ali, colocando o Fernandinho, colocando também o Luca, colocando o Mateuzinho, então ele modifica um pouquinho ali o ataque, preenche um pouco mais o meio-campo e pega de novo o controle do jogo ali no segundo tempo. E isso facilita para que o time possa controlar o jogo
e também segurar o resultado. Teve até uma oportunidade no finalzinho ali com o Vina, que o goleiro fez a defesa, colocou para escanteio, mas de resto, amigo, o Ceará precisa melhorar, assim como o Fortaleza, eu falei no vídeo de ontem, o Ceará precisa melhorar também o seu desempenho, principalmente na sua defesa. As laterais ficam muito a desejar e precisa melhorar bastante ali para pensando na Série B do Campeonato Brasileiro. Também a questão do ataque, da evolução, o meio-campo não consegue produzir o suficiente. Parece que o que fez no Campeonato Estadual ficou para trás, agora é pensar daqui para frente. Talvez tenha sentido também a perda do título estadual, mas o Ceará precisa produzir um pouco mais e ter atenção na bola aérea e nas defesas. Tem que ter reforços. Acredito que a diretoria e o Mozart, apesar de ter dito que não precisa, né, ou pelo menos está com o elenco praticamente fechado, precisa sim de reforços ali para produzir mais, para reforçar o seu elenco, pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, porque a maratona de jogos vai começar em breve. Já na semana que vem já tem Copa do Brasil, tem Série B do Campeonato Brasileiro e tem também a Copa do Nordeste, que vai começar no dia 25 de março. É isso, o que é que você achou? O Ceará está classificado, tem que comemorar, mas precisa ajustar algumas coisas, principalmente na defesa. Deixa teu comentário, deixa teu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e a gente volta no próximo, tá bom? Forte abraço para todo mundo.